Olá, 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 olá! Sejam bem-vindos a mais uma live de quinta-feira, trazendo um novo quadro para vocês. O melhor ano da sua vida. O melhor ano da sua vida acontece todos os dias. A cada momento que você acorda, a cada momento que você dorme, você está construindo o melhor ano da sua vida. Qual é o objetivo desse quadro? Trazer ferramentas, trazer formas de pensar, visões, parte prática, método para que você realmente tenha o melhor ano da sua vida. Eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas sejam alcançadas, porque esse tema é muito relevante. E quando eu comecei com a ideia desse quadro, eu realmente queria e quero que vocês tenham o melhor ano da vida de vocês, porque entra ano e sai ano. Em alguns casos, às vezes a gente fica frustrado porque não alcançou certas metas na vida, ou naquele ano, né? E isso a gente começa a refletir, né? Os anos anteriores. E quando a gente percebe que a gente tá dentro de uma repetição, a frustração pode ser um pouco maior do que o normal. Então, por que o conhecimento é importante para a sua vida? O autoconhecimento. O autoconhecimento, ele liberta. O autoconhecimento nos dá o direcionamento. O autoconhecimento nos faz reconhecer cada sentimento, emoções, em cada situação, cada relação que a gente tem. E diante disso, é um motivo para que você encare ou enxergue mudanças que você precisa fazer na sua vida. Então, a partir desse ponto, o autoconhecimento é muito importante. E aí eu vou retomar aonde eu parei na última live, falando sobre o autoconhecimento, sobre os benefícios do autoconhecimento. Então, as pessoas tendem cada vez mais a procurar novas sensações, que façam sentir bem, completas, feliz, realizada, e o autoconhecimento é importante. Então, quando a gente se enxerga quem a gente tem a possibilidade de nos educar os nossos hábitos, aceitar a nós do jeito que a gente é e aprender coisas novas. A gente está aprendendo o tempo todo, né? E esse autoconhecimento é muito benéfico. Carol, seja bem-vinda. Então, o primeiro benefício do autoconhecimento é reagir de forma diferente a certas situações da nossa vida. Tem situações, e eu vou frisar isso, tem situação que você repete o mesmo comportamento há vezes anteriores. E aí você, quando se dar conta, você já está fazendo novamente aquela coisa que você não queria fazer. É um padrão de comportamento. E eu preciso estar ciente disso. Segundo benefício, perceber que os fatos impactam nossos sentimentos e emoções. Terceiro, descobrir nossa própria vocação, seja ela profissional ou pessoal. Quarto, deixar de ter medo, seja bem-vinda, das coisas e das pessoas. Sentir mais confiança em si mesmo e em outros. Ver a vida e os problemas sobre uma nova ótica. Eu costumo dizer que 10% é o que acontece com a gente e 90% é a forma como eu reajo ao que acontece comigo. Por que 90% ele pesa mais do que 10%? O fato em si não é o que faz a diferença, mas a forma como eu reajo.
E geralmente quando eu reajo, eu estou baseado em um passado, em uma vivência do passado, e a partir da memória há um gatilho, eu acesso essa memória e todo o sentimento, comportamento daquela situação lá anterior, às vezes tem 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu me comporto exatamente do mesmo jeito, só que para o momento atual é desproporcional. Outro ponto, os benefícios do autoconhecimento. Conhecer e entender melhor os outros. Então, quando eu me conheço melhor, automaticamente eu consigo entender os outros também melhor. Aceitar as pessoas como elas são. Então, quando a gente faz um mergulho para o autoconhecimento, a gente se conhece melhor, a gente para de querer mudar o outro ou as outras pessoas. A gente passa a aceitar aquela outra pessoa. Eu costumo dizer que existe, né, um aceitar proativo e tem um aceitar acomodado. Quando eu digo assim, a minha situação é essa, tá? É essa. Ok? O que é que eu posso fazer para mudar essa situação que eu estou hoje? Então, é uma aceitação proativa, porque eu não posso mudar nada se eu não aceitar primeiro. Só que esse aceitar é uma situação, é um aceitar proativo, querendo resolver, querendo mudar. Aquele aceitar acomodado é, isso é assim, nada vai mudar, e aí eu deixo de lado aquilo, não faço nada e vou viver minha vida, e eu perco a chance de transformação, de me aprofundar no autoconhecimento. Respeitar diferenças. A gente tem pessoas têm visões diferentes sobre as coisas. Não adianta eu ficar batendo boca, ficando em conflito, querendo ter razão. Eu sempre trago uma questão bem simples. Você quer ter razão ou você quer ter paz? Estar em paz. Porque às vezes a gente quer ter razão, só que a gente perde a paz. Então é melhor a gente estar em paz e, se for o caso, até dizer, fulano, você está certo, mesmo não estando. Isso é inteligência emocional. Ele não está brigando tanto para ter razão, deixa ele com a razão dele e fique com a sua paz. Ela já está perguntando, por que pessoas que não têm autoconhecimento de si próprio gostam de se meter na vida dos outros? É justamente por não ter o autoconhecimento, elas não se conhecem, elas passam a fazer isso, a se meter, né? Você falou, a se meter na vida do outro, ou seja, se ela não tem a visão do autoconhecimento, ela vai querer, né, se meter, vai querer mudar as outras pessoas, vai querer dar opinião, né, vai se colocar onde não é chamada. Então tudo isso vai acontecer pela falta do autoconhecimento. Se ela tivesse um pouco mais de autoconhecimento, ela saberia que existe um limite, existe um respeito, existe vários aspectos que talvez, né, se for o caso, a pessoa não goste. Então é o processo de cada um, a gente precisa aceitar, como eu falei, um aceitar proativo, e diante dessa situação que acontece, o que eu posso conviver melhor, como eu posso me sentir melhor mesmo estando em uma situação como essa. Quais são as estratégias que eu posso usar para que eu conserve a minha paz, que eu conserve a minha inteligência emocional diante das situações, dessa situação. O outro ponto é valorizar as próprias competências e habilidades. Outro ponto, desenvolver o amor por si mesmo, ou seja, volto a dizer, quem tem autoconhecimento vai se cuidar mais, vai se amar mais. Eu me cuidando mais, eu me amando mais, a minha autoestima vai se elevar. Se a minha autoestima se eleva, eu vou ter mais confiança, eu vou desenvolver mais, eu vou alcançar mais, eu vou ter mais resultados, eu vou conseguir alcançar as minhas metas. Talvez a sua meta, você que está aqui na live,
é conseguir uma casa própria, é ter um lugar. Então, entenda que a autoestima, nesse processo, vai facilitar que você alcance mais rápido. Então, tudo que for para fortalecer a sua autoestima, a sua autoconfiança, vai facilitar você alcançar seus objetivos. Então, não permita que ninguém tire sua paz, que tire a questão, né, estremeça as questões emocionais em você. É um desafio? Mas isso é sua autorresponsabilidade, é sua responsabilidade, porque você tem uma consciência maior do que as outras pessoas. Então, essa busca do nosso interior pode se tornar um pouco difícil, mas quando conseguimos encontrar nossa real personalidade, nos sentimos mais felizes, mais satisfeitos. Isso traz resultados mais positivos para o nosso dia a dia. Então, uma forma que lidamos com nossos problemas, até mesmo com as pessoas que vivem ao nosso redor. Então, a forma como lidamos com problemas que surgem e com pessoas ao nosso redor vai fazer total diferença na nossa vida. Então, nessa viagem do autoconhecimento, nessa jornada, a gente vai encontrar pontos negativos. Quando a gente olhar para a gente vai ver pontos negativos. A gente vai acabar enxergando um pouco pontos negativos, talvez nas outras pessoas. Mas o grande ponto é trabalhar, olhar o positivo do outro. Porque tudo aquilo que eu foco e expande. Fraquezas, frustrações precisam ser trabalhadas, né? Pontos a desenvolver precisam ser trabalhados com terapia, com psicólogo, processo de autoconhecimento, pode ser coach, enfim, mentoria de inteligência emocional. E aí, para você alcançar seus sonhos. Obviamente, a frase atribuída a Sócrates, que eu citei na última live, conhecer a ti mesmo, isso faz toda a diferença. Conhecer a ti mesmo liberta. Então, é uma das frases mais faladas, e apesar dessas informações serem, nessa frase serem muito interessantes, não serão elas, né, ou ela, a responsável por melhorar a nossa qualidade de vida, mas é um norteador. E algumas perguntas que irão ajudá-lo ou ajudá-la a se conhecer. Então, se você tiver papel e caneta agora, se você está assistindo esse vídeo no Instagram ou no YouTube, pegue papel e caneta, vai ser importante você anotar essas perguntas para você refletir com você e as respostas está norteando você. A Joy pergunta: como agir com inteligência com pessoas pobres de conhecimento? Primeira coisa, como eu falei, primeiro aceitar a condição dessas pessoas. Aceitar e não cobrar muito dessas pessoas, porque elas não têm consciência. Como é que você vai cobrar algo que elas nem sabem que existe ou como funciona? O que você pode fazer é trabalhar a si o tempo todo. E a partir daí, você trabalhando a si, o seu sistema ao redor ele vai mudar. Porque quando você muda, parece uma frase clichê, quando você muda, o mundo ou as pessoas ao seu redor mudam também. Porque essa frase realmente ela funciona. Porque a gente está em torno de um sistema. Se tem um exemplo, se tem 5 pessoas em um sistema familiar, se uma muda, as outras pessoas têm que mudar para dar conta dessa mudança e dessa uma pessoa, porque é um sistema, um está ligado ao outro. Então a forma mais inteligente que eu tenho para mudar o sistema ao meu redor é me mudando.
É a forma que eu vou quebrar menos a cabeça, que eu vou me desgastar menos. O que geralmente as pessoas fazem é querer mudar os outros ou o outro. Eles se desgastam, quebram cabeça e no fim das contas não mudam nada, nem a si e nem o outro. Quando para de mudar o outro ou as outras pessoas, foca em si, começa a mudar a si e esse sistema ao redor começa a mudar também. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, qual é a melhor forma de agir com essas pessoas? Primeiro, aceitação proativa, e segundo, focar em mudanças em você. No momento que você parar de querer ou mudar, ou querer entrar em conflito, eu sei que você pode ser provocada, mas até na provocação eu preciso criar estratégias, neutralizar aquelas provocações, para que a partir disso, aí sim eu tenha o autocontrole, que eu possa realmente treinar a minha inteligência emocional. Então, anota as perguntas que vão facilitar a você se conhecer mais a partir de hoje. Primeira pergunta: quando penso em minha família e a infância, o que eu sinto? Quando eu penso em minha família e infância, o que eu sinto? Primeira pergunta. Segunda: quais são os gatilhos e situações que me deixam ansioso ou ansiosa ou agitado? Quais são os gatilhos e situações que me deixam ansioso e ansiosa e agitado? Terceira pergunta: quais são os valores e fatores que estão por trás das minhas decisões? A forma como eu tenho decidido na minha vida, quais são os valores? Quais são os fatores que estão determinando as minhas decisões? Eu costumo dizer que desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, você tem micro decisões na sua vida. Se você se der conta dessas micro decisões, você vai começar a fazer melhores escolhas, melhores decisões na sua vida. Quais são essas decisões, Whindersson? Se eu vou tomar café na xícara, no copo, se eu vou tomar banho tal horário, se eu vou colocar a roupa tal, vou botar uma camisa vermelha ou azul, eu vou para o meu trabalho por esse caminho ou por outro caminho, eu vou digitar com a mão esquerda ou a direita, eu vou tendo micro decisões durante o meu dia. Eu estou decidindo o tempo todo. Eu vou comer agora ou vou comer mais tarde? Eu vou ligar para tal pessoa em tal horário ou no outro horário? Ou decidir não ligar? Então tudo isso são decisões que a gente toma. A outra pergunta é: sou uma pessoa fácil ou difícil de se relacionar? E por quê? Eu preciso saber se eu sou uma pessoa fácil ou difícil de se relacionar. Uma pergunta que as pessoas fazem, né? Um exemplo, né? Você se casaria com você? Ou então a sua convivência consigo mesmo, se fosse para conviver, seria boa ou seria difícil? E se sim, por quê? Se não, por quê? Como respondo às situações críticas ou de grande estresse? Como é que eu respondo às críticas? Quando eu estou em alvo de crítica, como é que eu reajo a essas pessoas, essa fala? Há um grande estresse da minha parte? Como eu reajo às críticas? Cada pergunta é um tópico, tá? Qual é a profissão que me faz sentir realizado?
Talvez até o momento você não tenha uma resposta para isso, mas quais foram as profissões que você já pensou que você se sentiria realizado? Talvez você ainda não fez, ainda não exerceu. Qual seria essa profissão? Outra pergunta: quais as qualidades que me atraem em outra pessoa? Quais são as qualidades que me atraem em outras pessoas? Quais são essas qualidades que você admira na outra pessoa e gostaria de ter? Talvez você ache que não tenha, mas que você admire nessa outra pessoa. Quais são essas qualidades? E a outra pergunta é: o que me faz feliz e me deixa empolgado? Se eu te fizer essa pergunta agora, o que te faz feliz? O que te deixa empolgado, entusiasmado hoje? Essas perguntas é para você refletir, pensando no autoconhecimento. Qual é a proposta dessa live? Por que o autoconhecimento é importante para a sua vida? E essas perguntas vão facilitar que você tenha esse autoconhecimento. Então, com essas perguntas, você vai conseguir iniciar a sua jornada para o autoconhecimento. E isso pode demandar muito tempo. Autorreflexão, diferentes contextos, relacionamentos para começar a responder essas perguntas. Então, se for preciso, você voltar essa live, assistir esse vídeo novamente e anotar, faça isso. Porque isso aqui, esse momento pode ser crucial e não uma mudança em você, na sua vida. Porque esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. E aí eu vou entrar no terceiro tópico nessa sequência do autoconhecimento, que é autoconhecimento e a negação. O grande preço que pagamos por não nos conhecer bem, a gente tem um preço, tá? A Jai perguntou, o que essas pessoas, né? Como eu devo agir com inteligência com essas pessoas, né? Pobres de conhecimento. Entenda que essas pessoas que não têm conhecimento, ele tem um preço, estão pagando um preço por isso. Não pense que por dentro essas pessoas estão bem. Elas estão pagando um preço por isso. E aí ter que lidar, né, com a negação. Então, o negar que o autoconhecimento é importante, eu pago um preço por isso. E a negação, às vezes, pode ocorrer quando afirmamos: nossa, nasci assim e nunca vou mudar. Então, quando uma pessoa fala assim, eu nasci assim, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, né, eu cresci assim, né, não vou mudar, vou morrer assim, né, Gabriela é a música que tem aí, isso eu chamo de síndrome da Gabriela. Então, se você fala isso, comece a trabalhar isso. Não importa a idade que você tenha hoje, você pode mudar em qualquer tempo. E como podemos ter controle de nossa vida se alimentarmos crenças limitantes sobre nós mesmos? Existem crenças limitantes que também dificultam a nossa jornada. A maior parte do nosso comportamento é aprendido, ou seja, eu estou o tempo todo aprendendo. No meio que eu estou, no trabalho, com a minha família, eu estou aprendendo também. Da mesma forma que eu aprendo algo que eu acho que não é bom, eu posso desaprender e aprender algo melhor. Então, tanto para criar hábitos saudáveis é uma receita poderosa para o bem-estar. Então, portanto, afirmar que eu sou assim e ponto final é uma forma de sabotar o nosso autoconhecimento e limitar como crescimento pessoal e profissional. Ah, eu sou assim e pronto, que me aceito do jeito que eu sou. Alto lá. Assim você não vai mudar. Assim a convivência pode ser um pouco desafiadora para as outras pessoas também. Quarto ponto diante do autoconhecimento.
Conhecer a ti mesmo e acerte nas decisões. Então, no momento, olha o que eu vou falar aqui, olha, importante. Eu só vou falar se você compartilhar essa live hoje, agora, compartilhar, curtir, mandar para um maior número de pessoas, porque essa live é importantíssima. Muita gente deveria estar ouvindo isso aqui. Então faça esse trabalho de vetor de mudança para as outras pessoas. Compartilhe, curta o máximo possível. Olha o que eu vou falar aqui agora, tá? Conhecer a ti mesmo e acerte nas decisões. Que decisões da vida? Quanto mais eu me conheço, mais assertivo eu sou nas decisões que eu tomo, nas pessoas que eu me relaciono, eu escolho para me relacionar, que eu convivo, as melhores decisões no que eu vou falar para essa outra pessoa, para as outras pessoas, o que eu devo fazer. Quanto mais eu conheço a minha necessidade, quanto mais eu conheço o que eu quero de fato nesse momento, eu vou estar no lugar mais assertivo, eu vou estar com pessoas que de fato vão contribuir para o meu crescimento. E se a pessoa ou as pessoas não estão para contribuir, mas que eu possa aprender, Sueli, seja bem-vinda, que eu possa aprender com ela, mesmo não estando nas melhores condições ali, mas que aonde eu esteja, até tomar a decisão de aprender, é uma melhor decisão, porque o autoconhecimento, quanto mais eu tenho autoconhecimento, melhores decisões. Então, ter consciência de quem somos e o que realmente importa para nós traz lucidez a tomar decisões. É como um guia, é uma luz o tempo todo com você, o autoconhecimento, a consciência. Então a gente precisa desse guia. Quando nos sentimos indecisos, a gente toma decisões equivocadas, baseado talvez em medo, raiva, e as consequências a gente acaba arcando. E se nós nos conhecermos bem, saberemos naturalmente que decidir é o que é melhor para a nossa vida. Isso traz autonomia, segurança para a nossa vida. E isso resulta na eleição de caminhos melhores que vão me guiar aonde eu vou me sentir bem, com as pessoas que eu me sinto bem e nos lugares que eu me sinto bem também. Então, realmente queremos e precisamos seguir esse caminho para alcançar nossos sonhos e os nossos objetivos. É uma vantagem poder escolher tendo a consciência de quem somos e reduz a nossa margem de erro. Errar faz parte, aprender com esses erros faz a gente evoluir mais rápido, a velocidade que a gente aprende com os erros, isso faz com que a gente cresça muito mais rápido. Um exercício muito produtivo para ter mais consciência de si mesmo em atividades reflexivas, quando nós dedicamos a ela. E uma delas, tem algumas pessoas que já praticam, que é a prática da yoga. A meditação, as caminhadas, as leituras podem contribuir nesse conhecer a si e também nessas decisões. Então dedique um tempo para pensar sobre a vida, e conversar sobre isso ajuda muito. Eu costumo dizer que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive e mais conversa. Então, se essas 5 pessoas que você mais conversa, convive, estão de acordo com o resultado que você quer alcançar, então você está com as pessoas corretas. Caso você não esteja, procure, né? Um exemplo disso prático é, se eu quero emagrecer
e eu estou com as 5 pessoas que mais comem, estão acima do peso, elas vão me influenciar, eu vou aprender com elas a também estar acima do peso. Então eu preciso, né, se eu quero emagrecer, eu quero ter um corpo saudável, eu quero ter um corpo realmente que tenha força, tônus. Então aquelas 5 pessoas que fazem academia ou exercício físico, eu tenho que começar a caminhar, a conversar mais com essas pessoas. Então a gente é o resultado, a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então isso é uma métrica que a gente precisa seguir, né, para levar para a nossa vida, para que isso também é conhecer. Então a gente conhece alguns princípios e coloca em prática. Não adianta pegar o conhecimento e não praticar, porque ele pode virar teia de aranha e não vai servir de nada, e eu vou esquecer e a minha vida vai continuar no mesmo lugar. Então até agora eu espero que essa live esteja fazendo sentido, já compartilhe o máximo para mais pessoas, que o autoconhecimento ele realmente é libertador. Ele é um caminho, eu costumo que é um caminho sem volta. Quanto mais eu me conheço, mais eu evoluo, mais eu aprendo, mais eu respeito o outro, mais eu compreendo, mais de fato, em vários níveis, né, mas eu me elevo espiritualmente, independente de religião. Então é algo que o ponto-chave é o autoconhecimento. Então eu vou estar fazendo a terceira parte dessa live na semana que vem, nesse mesmo horário. E se você não viu a primeira, pode ir lá, né, no Instagram ou no YouTube, buscar essa primeira parte, que tá interessante, uma vai complementando a outra, tá? E eu espero você na próxima live, e traga mais gente, compartilhe o máximo, para que de fato a gente possa trazer mais consciência para maior número de pessoas, porque com isso a nossa convivência, o olhar para o outro com compaixão, com amor, né, que isso desperte cada vez mais esse sentimento em relação às outras pessoas. O autoconhecimento é a chave de tudo, tá? Beijo no coração de vocês, até a próxima, tá? Muito feliz com a presença de vocês, que a gente possa levar o melhor para o próximo, que a gente seja o vetor de mudança para mais pessoas possível. Tchau, tchau, até a próxima.